Esse é o momento da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 7. Tá bem, amados? E desde já quero dizer que assim como estou totalmente dependente das ações do Espírito Santo para alcançar o teu coração, você também está dependente das ações dele para receber tudo aquilo que ele tem para te entregar nessa noite. Então o melhor que temos a fazer é deixar nosso coração aberto, né? Deixar nosso coração assim bem disponível para receber a palavra que não é do pastor, é do Senhor. Amém, amados? Que isto seja bênção na tua vida. Segundo Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente. Em algumas traduções, está o profeta, que tem o mesmo significado. Então veio Hanani, o profeta, até Asa, que era rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Amém, queridos? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a tua mão. Amém. Então quem fez um sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Glória a Deus, amados. Podem se assentar. Muito bem, nessa noite, nós vamos aprender muito através do que as Escrituras ensinam a respeito da vida de um homem chamado Asa. Quero dizer que ele era um bom homem. Um homem que, em geral, foi muito bom em sua função. Ele foi rei em Judá e para o povo da nação, ele foi sim uma pessoa boa, ou pelo menos na maior parte do tempo, muito boa. Nessa leitura que acabamos de fazer, ele está sendo repreendido por um profeta chamado Hanani, que, resumidamente, disse para ele assim: Asa, você ficou louco? Como que você foi fazer uma coisa dessa? Como que você se esqueceu assim, do modo como Deus já agiu na tua vida? Como você se esqueceu de quando você foi atacado por povos inimigos, um número muito maior que o teu, e Deus te deu grande vitória naquele momento, mas agora você vai confiar num rei de outro país, você esquece do teu Deus, você agiu loucamente. Eu diria, amados, que ele cometeu um vacilo na fé, e o Senhor deseja falar conosco nessa noite sobre isso. Sabe aqueles momentos em que a gente faz coisas que não consegue entender, foi um vacilo, foi um apagão. Eu vejo que muitos crentes, se eu mesmo não cometi isso algumas vezes, creio que sim, tem um apagão na fé. Parece que num dado momento, mesmo conhecendo
o nosso Deus, mesmo sabendo o que Ele pode fazer, mesmo tendo a certeza de que sua palavra é verdadeira e que o melhor caminho é procurar por Ele e por suas providências, a gente muitas vezes faz coisas que não dá para entender, realmente não dá. Não dá para entender o que Asa fez aqui. Sabe, o vacilo, de modo geral, ele traz algumas consequências ruins, né? Você pode lembrar aí do dia que você colocou o leite para ferver, ficou ali olhando para a caneca o tempo todo, mas uma pequena bobeada que você deu, o leite derramou todo sobre o fogão, dá uma raiva danada, foi um vacilo, mas aquilo você resolve como? Vai lá, né, fazer o quê? Pega a bucha, limpa o fogão e começa de novo, segue em frente, né? Sabe quando você comprou uma coisa, achando que era um espetáculo aquilo, e de repente você percebeu que aquele produto ou aquela coisa não era de boa qualidade, e você fala, vacilei, fiz uma bobagem, gastei dinheiro à toa, e acabou que não deu o resultado que eu queria. Isso é um vacilo, é um vacilo. A gente vacila no trabalho, às vezes toma decisões erradas, a gente tem convicção plena de que determinada coisa é o melhor para nós, investe tudo naquilo, e tantas vezes a gente chega à conclusão depois que aquilo não passou de um vacilo, que se a gente tivesse pensado um pouco melhor, a gente jamais faria aquilo. Quem aqui nessa noite não pode lembrar de uma coisa que você fez, e você mesmo depois começou a refletir e dizer assim, eu não sei como eu fui capaz de fazer um negócio desse? Amém, amados? É ou não é assim? Acontece ou não acontece isso? Agora, o vacilo na fé é algo que pode trazer graves consequências. O vacilo na fé, ele pode atrair guerras, como aconteceu com Asa. A gente vê o profeta falando assim com ele, dá a impressão que ele era um displicente, mas na verdade não era. Eu estou fazendo questão de frisar que Asa foi um bom rei, que quando ele começou a reinar em Israel, ele fez coisas importantíssimas, ele consultava ao Senhor e ele agia, não era uma pessoa só de palavra, não é daqueles como muitos crentes que só falam, eu sou isso, eu quero aquilo, na minha intenção é isso, mas não passa de intenção e na verdade nunca pratica aquilo que realmente ele quer praticar. Mas Asa, ele agiu. Se você voltar um pouquinho na palavra, eu quero passar bem rápido pelo seu início, para dizer que ele teve um início bom na sua missão de rei, e que se você pegar aqui, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 14, versículo 2, diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. No versículo 3 diz que ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Em outras palavras, ele estava removendo a idolatria em Israel. Era alguém, não é, que estava fazendo a vontade de Deus. Sim ou não, amados? Sim. No versículo 4 você vê que ele mandou ajudar. Essa expressão significa, ele falava com o povo, ele dava ordens ao povo, instruções ao povo, no versículo 4 que a gente está lendo, que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. E por aí vai, um homem que praticava coisas boas, um homem que fez o que era bom, e por conta disso ele teve grande prosperidade. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas ficam indignadas quando um crente, e especialmente um pastor, diz a elas que se querem verdadeiramente prosperar, precisam buscar a presença de Deus, ter intimidade com Ele, orar, aprender a palavra, cultuar e adorar, e muitos questionam dizendo, olha, será que é assim o único jeito de ser feliz? Bem, eu diria que não é o único jeito de ter momentos felizes, mas ser feliz de verdade. E muito mais do que feliz, ter também paz em seus dias. Sim, é necessário que você busque ao Senhor, é necessário que Deus esteja incluído nos teus planos, é necessário que você observe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Sim, buscar a palavra, compreender em Deus, através das ações do Espírito Santo, caminhar com Jesus, para que verdadeiramente você seja firme, você consiga de fato alcançar a prosperidade. O versículo 7 diz que depois de edificar estas cidades,
cerquemo-las muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Aleluias! Quem é que não busca a prosperidade? E quem é que junto com a prosperidade não deseja ter paz? Tem gente que trocaria até a prosperidade pela paz. Tem gente que diz: o que eu queria era ter pelo menos um dia de paz no meu coração, ter a sensação de que eu estou tranquilo, que nada de ruim vai me acontecer. Eu queria ter um dia sem ter medo. Eu queria passar um dia confiando pura e simplesmente no que Deus está fazendo por mim. Mas muita gente não tem isso. A palavra do Senhor está dizendo: eles não só edificaram, ou seja, evoluíram nos seus projetos de muros, de estradas, de torres, de portas, como diz a palavra. O que significaria isso para a gente? Prosperar no trabalho, alcançar patamares maiores e mais importantes, não é, na nossa vida social? Sim, mas acima de tudo, ter paz. A Bíblia diz, no versículo 1, que a terra, nos tempos do Asa, esteve em paz por 10 anos. 10 anos. Agora, amados, o que nós precisamos entender é que a paz, ela não é simplesmente a ausência de guerra. Muitas vezes nós viveremos a experiência de ter paz mesmo durante as guerras. O que é isso? Significa que as lutas vão acontecer. Aconteceu com ele, e eu quero te mostrar isso no versículo 9. Olha o que diz a palavra: e Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Muito bem, 10 anos de paz, 10 anos de uma vida que a gente pode chamar de tranquila, construindo coisas, confiando, buscando ao Senhor e prosperando. Mas isso não significa que um inimigo não possa aparecer de repente. Eles aparecem. Aparece um Zerá nas nossas vidas. Aparece do nada. Você não está entendendo, daqui a pouco ele vai aparecer. E ele vai te ameaçar. Ele vai se acampar, não é, nesse lugar que chama Maressa. Ele se acampa de modo a fazer você temer, a fazer você enfrentar. Sabe, ter ou não lutas na nossa vida não é uma escolha que nós podemos fazer. Ninguém pode decidir: eu não quero lutar e ponto. Não, o que você pode decidir é como você vai enfrentar as tuas lutas. Mas quando e quantas delas vão aparecer, você não tem controle sobre isso. Não é uma decisão que você vai tomar. E assim aconteceu com Asa. De repente aparece esse Zerá, o etíope, com um exército de 1 milhão de homens, agora prestem atenção, e 300 carros de guerra. Se fosse nos tempos de hoje, seriam tanques de guerra, ou aqueles aviões, né, de exércitos, bom, enfim, muito bem equipado num número muito grande. Amados, eu quero que você agora preste atenção no poder do exército do Asa. Os inimigos vinham com 1 milhão de pessoas e 300 carros. E o exército dele? Qual era o tamanho? Qual era a força que ele tinha para lutar com esse 1 milhão de homens? Veja no versículo anterior, o 8, diz assim: tinha, pois, Asa um exército de 300 mil homens, que traziam pavês, que é a mesma coisa que escudos, né? Que traziam escudos e lança, e 280 mil de Benjamim, que também fazia parte de Judá, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. Sim, esse era o exército de Asa.
eles eram varões valentes. Mas se a gente for fazer uma soma, né, os 300 que ele tinha, que carregavam pavês e lanças, e mais os 280 que carregavam arco e flecha e escudo, eram 580 homens. Mas um detalhe, nenhum carro de guerra. Eram homens que iam para a guerra a pé, carregando suas armas. Você tem de um lado 1 milhão de homens bem preparados, dispostos a invadir e destruir. Do outro lado, 580, dispostos a proteger, a defender. Você sabe que para destruir é muito mais fácil do que para proteger. Quem quer destruir simplesmente chega batendo. E eles estavam ali para defender o seu país com apenas 580 homens. Isso significa que em nossa vida, tantas e tantas vezes, nós nos vemos assim. Somando todas as nossas capacidades, tudo aquilo que nós temos à disposição da gente para resolver os nossos problemas, a gente vê que é pouco. Quantas vezes você olha para o gigante que está se aproximando e você vê nele um poder muito maior do que o teu, e surge contra nós, e vem para destruir nossa casa, vem para destruir nossa família, vem para destruir nossos projetos. O trabalho começa a ficar comprometido, os ganhos começam a ter, né, problemas, e assim, meus amados irmãos, eu quero dizer que tantas vezes olhando para a nossa capacidade, você não vai ver vitória. Muitas vezes o certo mesmo, se você for considerar a lógica, é uma grande derrota. Se alguém tivesse que apostar no exército de Asa aí, dificilmente ele faria isso com a convicção de que eles poderiam vencer a guerra. Era uma questão de lógica. Mas com o nosso Deus não tem lógica. Quando Deus está incluído nos nossos projetos, amados, a única coisa que não importa é a força que nós temos. O que vai importar é o quanto nós confiamos no Senhor e o quanto nós incluímos Deus nos nossos negócios. Isso vai fazer toda a diferença, porque você não vai precisar de mais nada. Quem sabe você está vivendo um momento onde você pensa que tem que mudar pessoas, transformar o coração de pessoas, ou você pensa que o governo tem que liberar algo para você, ou o teu patrão tem que te dar uma promoção, ou que algo deva acontecer para que a tua vida seja transformada. Eu quero te dizer nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor, que uma só coisa é necessária para você, é confiar no Senhor. Aleluias! É só isso, porque não importa mesmo as circunstâncias. Eu estou falando mesmo, porque a gente repete isso muitas vezes, e é necessário que a gente entenda mesmo que precisamos confiar, que precisamos trazer Deus para o nosso negócio. E eles buscavam, e eles confiavam, e a palavra do Senhor diz, no versículo 11, que Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Tem alguém precisando de ajuda aqui nessa noite? Tem alguém precisando de ajuda aqui nessa noite? A palavra diz que nada é para o Senhor ajudar. É o Senhor quem te ajuda. A ajuda que você precisa vem do Senhor. Nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Entenderam, amados? Quero de nenhuma força. Mesmo aqueles que estão sem nenhuma força, nada é para o Senhor ajudar. É o Deus que ajuda. Esse é o Deus de amor, esse é o Deus de misericórdia. Ele ajuda. As pessoas nem sempre. Os que deveriam estar do teu lado, nem sempre estarão. Naqueles em que você mais deveria esperar, tantas vezes não ajudam. Para não dizer atrapalham. Isso acontece também. Mas o Senhor vem para ajudar, amém, amados? O Senhor vem para te ajudar, amém, amados? O Senhor é a ajuda que você precisa.
Ele está anunciando nesta noite: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Agora, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Aleluias! Quando Deus está na guerra, irmão, pode ter quantos homens tiverem, nenhum homem prevalece contra Deus, amém? Ninguém vai poder te fazer mal. Essa pessoa que fala mal de você, essa pessoa que age te traindo, te conduzindo à derrota, muitas vezes te desanimando, muitas vezes te rebaixando, te humilhando, fazendo você achar que você não é nada. Ela está agindo contra você, muitas vezes nem sabe que está, mas está. Mas são apenas pessoas. Porque quando o Senhor está contigo, Ele toma conta dessa situação, aleluias! Deixa para Ele, Ele vai fazer. É isso que diz a palavra. E no versículo 12, você vê como o Senhor reagiu à oração, como o Senhor reagiu ao clamor. Veja, amados, como o Senhor reage quando você clama, quando você confia, quando você busca. A palavra diz, versículo 12: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e feriram os etíopes. Aleluias! Quem feriu? O Senhor. Quem fez? O Senhor. Quem faz na tua vida? O Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Pode aplaudir. Aleluias! Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor meu Deus. Quantas vezes é o Senhor quem faz, quantas vezes é o Senhor quem traz a vitória. Amados, a vida de Asa segue. Eu queria passar um outro momento de sua vida, onde, do mesmo jeito que acontece conosco, aconteceu com ele também. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? O Senhor, através do Espírito Santo, Ele levanta uma pessoa para falar conosco. Deixa eu te dizer que para toda situação da tua vida, o Senhor tem uma palavra para você. Bem, eu estou construindo. O Senhor tem uma palavra para mim a respeito da construção que eu estou fazendo. Bem, eu estou enfrentando uma enfermidade, dores muito fortes nas pernas, nos braços, na cabeça, sei lá, né? Dor, né? O Senhor tem uma palavra a respeito disso para nós. Você foi traído, tomou um golpe da vida de pessoas, quem sabe que você ama. O Senhor tem uma palavra para você a respeito disso. Entra a pandemia, o Senhor tem uma palavra a respeito de pandemia para você. Por que as palavras ultimamente vêm sempre dando uma referência, fazendo um destaque para a pandemia? Porque nós estamos vivendo o tempo da pandemia, e a palavra do Senhor vem conforme a nossa necessidade. Quando vem uma palavra e você não entende por que está vindo, presta atenção, porque ela deve estar antecipando alguma coisa que vai acontecer nos próximos dias. E assim, o Senhor usa pessoas. 2 vezes, o Senhor usou um profeta para falar com Asa. 2 vezes. A primeira vez está aqui no capítulo 15 de 2 Crônicas. Vamos ler o versículo 1 e 2, né, que diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed. Então, esse primeiro homem, usado por Deus para falar com Asa, tinha o nome de Azarias. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e também todo Judá, Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes,
vos deixará. O profeta disse mais duas coisas interessantíssimas. Foi para o Asa e é para nós nessa noite. Ele diz no versículo 3, Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem a lei. Ele é como muitos de nós, ou ele passou pelo que nós muitas vezes passamos, melhor dizendo, ficamos sem o verdadeiro Deus. Teve um tempo da nossa vida, a gente não conhecia, a gente não tinha um sacerdote para nos ensinar, a gente não conhecia com tanta clareza a palavra do Senhor, a gente ia vivendo. O profeta está lembrando isso ao Asa, e no versículo 4 ele diz, mas, apesar disso, mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, eles o achava, aleluias. Amados, seja qual for a angústia que você estiver vivendo, se você buscar ao Senhor, você vai achar, amém? Confirme isso com um amém. Assim seja. Busca, você encontra. Agora a palavra vai falar um pouquinho de o que estava acontecendo agora naquele momento. Tinha passado 10 anos de paz, e agora começaram a acontecer coisas, não exatamente lá em Judá, mas ao redor. Olha o que diz a palavra no versículo 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque muita gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Queridos, muitas vezes, apesar de estarmos bem na nossa casa, a gente consegue ver muitas famílias sendo atacadas, muitos casais se divorciando, muita gente brigando, muita gente se desentendendo, o ódio vai lastrando. Você tem ouvido pela mídia casos, não é, de pais que na pandemia tiveram mais problemas com os filhos porque ficam juntos em casa ou com a esposa mesmo, e enfim, você vê coisas. O que estava acontecendo lá era isso. Judá estava em paz, mas ao redor era uma nação contra a outra, era guerra em cima de guerra, era um negócio maluco. Não dava para sair de lá porque você se deparava com lutas, com guerras, com gente querendo destruir gente. Não é diferente o cenário de hoje. Mas no versículo 7, a palavra do profeta para Asa foi o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, aleluias. Você está vendo como Deus tem sempre uma palavra para toda situação da nossa vida? Agora, depende muito de como nós reagimos perante a palavra. Tem gente que busca tão intensamente a palavra do Senhor, quando ela vem, ele abraça aquela palavra, e ele não larga mais dela, e ele caminha em cima daquela palavra. Você sabe que Pedro, quando caminhou sobre a palavra do Senhor Jesus, ele andou sobre as águas, e ele viu o sobrenatural. Deixa eu te dizer que não tem como você ver o sobrenatural, se você não caminhar sobre as palavras do Senhor Jesus, amém, amados? Não tem jeito. Você não tente inventar, porque não vai dar. É a única forma de ver o sobrenatural. Foi quando também aconteceu aquela grande pesca. Lembra dos 153 grandes peixes? Pois bem, foi sobre uma palavra do Senhor Jesus. Mas sobre a palavra que vem para a tua vida é que você tem que caminhar. As palavras que vêm não são para ficar guardadas dentro da Bíblia, porque aqui elas já estão. As palavras precisam saltar da Bíblia e te pegar. Essas letras, elas precisam sair daqui e entrar no teu coração e ficar lá, porque elas são sementes que vão fazer surgir uma boa plantação. E como é que Asa
reagiu quando ele ouviu essa palavra. Olha o versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, o filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico, ajudou todo Judá, ajuntaram Jerusalém no 3º mês, ofereceram sacrifícios ao Senhor, versículo 12, buscaram ao Senhor, versículo 13, buscaram ao Senhor de novo. Enfim, ele ouviu, ele recebeu e ele caminhou sobre esta palavra. Sabe o resultado disso? Olha aqui, eu vou ler para você. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 10 de paz já tinha tido, já chegou no 35º, ou seja, mais 25 anos de paz em Judá. Aleluias! Para quê está vindo essa palavra ao nosso coração? Acha que é à toa? Claro que não. Ela vem para dizer que é no Senhor que você encontra a paz. Que se você se pegar, se você se apegar à palavra do Senhor, essa paz virá, porque é promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? O que Jesus falou? Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. E a paz de Jesus é diferente da paz de cemitério também, né, amados? Paz que não tem guerra é a paz do cemitério, ali já não luta mais. Mas paz com Jesus é aquela paz que quando vem a guerra você continua em paz, porque você sai dessas guerras vitoriosos. Amém, amados? Eu já estou caminhando para o final. Você vê como a vida dele estava indo bem? Você vê como nossa vida, tantas vezes, está indo bem? Você conhece pessoas, quem sabe você mesmo, já caminhou um bom tempo em cima da palavra, experimentou coisas boas, grandes vitórias. Será que você pode lembrar aqui daquele dia em que você estava desesperado, sem saber o que fazer? Você buscou o Senhor, o tempo passou e aquilo foi resolvido. Você saiu daquela, você sobreviveu àquilo. O inimigo tentou te destruir, mas não conseguiu, porque o poder de Deus estava sobre a tua vida, e é por isso que você está aqui. As lutas não pararam, outras apareceram, mas aquelas foram vencidas, e você não pode esquecer que foi pelo poder de Deus que você venceu. Amém? Tá, passaram mais 25 anos, lá se foram 35 do seu reinado, e aí acontece um novo ataque. Dessa vez é a Síria, através do rei que chamava Ben-Hadad, que vai invadir Judá também, quer atacar Judá também. Capítulo 16, versículo 1, no 36º ano do reinado de Asa, o Baasa, o rei de Israel, subiu contra Judá. Desculpe, amados, eu disse que era o Ben-Hadad quem invadiu, não. O Ben-Hadad é com quem ele vai fazer um acordo. Quem invadiu, ou queria invadir Judá, né, era o Baasa, rei de Israel. Naquele tempo as nações, né, o reino do norte e o reino do sul, eram inimigos. E quando pensa que não, é o reino do norte, através do Baasa, que quer atacar o reino do sul, que era do Asa, o personagem principal da palavra de hoje. O que aconteceu? Subiu contra Judá, edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar em Judá, né? A Asa, o rei de Judá. Muito bem, queridos, aqui começa a bobeira, aqui começa o vacilo. É aqui que muitas vezes nós caímos. É aqui que muitas vezes nós desconsideramos tudo que Deus fez na nossa vida e passamos a ter as nossas ideias. Quantas vezes você tem uma ideia? Quantas vezes você acha que sabe exatamente como você tem que fazer para sair dessa situação? Quantas vezes você tem uma autoconfiança muito grande? E você diz, não, isso eu não preciso nem colocar Deus nisso, isso aí eu mesmo resolvo. E olha a ideia que ele teve. Versículo 2, estou no capítulo 16.
Então tirou Asa prata e ouro dos tesouros da onde? Da casa do Senhor, e da casa do rei, do palácio também, e enviou a Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que habitava em Damasco, e disse para ele, olha o que ele disse: a aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, o rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Olha a brilhante ideia. A brilhante ideia de fazer um acordo com o rei. A brilhante ideia de confiar numa outra nação. Amados, pode ser que as coisas cheguem a pontos difíceis na tua vida. Pode ser que você viva experiências com Deus, mas a qualquer momento, um novo desafio, uma ameaça, algo que está te deixando apavorado. Isso pode acontecer? Sim, porque como já disse, nós não temos controle sobre a guerra, nós não temos controle sobre o que Satanás quer fazer com a gente. Não, ele pode atacar a qualquer momento. Mas diante dessa ameaça, como que um homem como Asa tem uma ideia dessa? Como que ele vacila na fé desse jeito? Como ele se esqueceu completamente do poder de Deus? Ele excluiu Deus daquela situação. E muitos têm feito isso também. Nas horas mais difíceis, tem tomado a pior decisão. Tem vacilado na fé de uma maneira doida, maluca. É um apagão de fé que acontece. E quando as coisas estão muito difíceis, onde poderia tomar inúmeras decisões. Você poderia tomar a decisão: eu vou parar de trabalhar. Tá bom, não sei se é melhor ou não, eu só estou dando exemplo. Eu vou deixar de ir naquele lugar. Eu vou deixar de comprar aquilo que eu tanto queria comprar. Eu vou abandonar esse projeto. Muitas ideias você pode ter. A única ideia que você não pode ter é a ideia de excluir Deus da tua vida. E muita gente nessas horas faz exatamente o contrário. Ao invés de excluir outras coisas, ela exclui justamente o que é de Deus. Inexplicavelmente, esse homem vai até a casa do Senhor, pega ouro e prata da casa do Senhor e da sua casa. Sabe o que significa coisas da sua casa? As bênçãos que o Senhor tinha dado a ele. Muita gente não está sendo saqueado pelo inimigo, não, estão dando de bandeja para o inimigo. Muita gente está entregando suas bênçãos para Satanás, entregando com as próprias mãos. Que ideia brilhante é essa, meu irmão, de se afastar do Senhor? Essa é a tua ideia brilhante? Excluir justamente a parte de Deus da tua vida? Deixar de orar, deixar de ouvir a palavra, deixar de adorar o Senhor. Você não está entendendo que quando Asa praticava gestos, ele tinha atitudes de adoração ao Senhor, ele prosperou imensamente. Venceu uma guerra que estava totalmente perdida. Como? Quando as coisas estão difíceis, você para de vir no culto? Você não quer mais fazer a obra do Senhor? Que ideia brilhante é essa? Isso é coisa de louco, você é louco, você é louco. Você é louco, irmão? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é louco? Você em casa aí, na tua casa, tem alguém perto de você aí? Pergunte para ela, você é louco? Deixar justamente as coisas de Deus? Deixar de dar ouvido à palavra do Senhor justamente na pior hora? Aí vem um outro homem de Deus. Aí veio Hanani. Aí lascou, amado. Aí vem a palavra dura. Aí vem a advertência. Aí vai o chacoalhão gospel do Senhor na nossa vida. E glórias a Deus pelo chacoalhão. E se alguém está sendo chacoalhado nessa noite, eu não vou falar de mim para não ficar chato, mas dê glórias a Deus por isso também.
Amém, amados? Porque tem hora na nossa vida que a gente está assim, a gente está vacilando, parece que está dormindo, parece que ficou louco mesmo. Não, eu posso tirar muitas coisas, eu posso até perder muitas coisas na minha vida, mas eu não posso perder a palavra do Senhor, eu não posso perder a presença do Espírito Santo na minha vida, que fala comigo a qualquer hora. Você sabe, hoje o Senhor, Ele pode levantar homens de Deus, pode levantar um pastor, pode me levantar, sei lá, para falar com você, pode, eu estou disponível. Mas, amados, o Espírito Santo habita em você, aleluias. E no teu quarto Ele fala contigo, e Ele te mostra se você perguntar. E se você disser a Ele nesta noite: Senhor, o que eu faço para sair dessa situação? Estão querendo me destruir, eu não tenho mais ideias. Ele vai te responder, aleluias. Ele vai te responder, porque Ele é o Deus que participa da tua vida, o Deus dos relacionamentos, o Deus que não pode ficar fora dos teus projetos. Aí vem o profeta e diz: agistes loucamente, Asa. Endoideceu, deixou Deus fora. Sabe o que você fez? Atraiu as guerras. Amados, tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que não gosta de ser repreendido. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o filho a quem o pai repreende. E repreende porque ama. Nosso Deus é um Deus que nos repreende porque Ele nos ama. Um pai não pode deixar um filho caminhando pelo lado errado da vida. Ele tem que repreender, ele tem que fazer alguma coisa. Alguém pergunta: mas como é que Deus deixou que viesse as guerras? Sim, tinha que deixar, porque se não viesse as guerras, o Asa ia achar que estava tudo certo, quando na verdade não está. A nossa vida começa a enroscar, Deus permite que ela enrosque, justamente para que a gente possa entender que tem alguma coisa que precisa ser alinhada, e o alinhamento tem que começar em Deus, aleluias. O alinhamento da nossa vida tem que começar com Deus, tem que começar na palavra. Seja qualquer que seja o projeto, o plano que a gente tenha para a nossa vida, vamos buscar ao Senhor, vamos ouvir a palavra. Senhor, fala comigo. Ai, pastor, vem um versículo, eu não entendi. Guarda ele, porque daqui a pouco você vai entender. Mas a tua oração está registrada. Oração tem poder, meu amado. O melhor da oração não é o que a gente fala, é a resposta que Deus dá para a nossa oração. Amém? Oração é uma pista de mão dupla. É um diálogo, uma conversa, sabe? Não é o Jornal Nacional que só eles falam e você fica escutando. Você fala e Deus responde. Quem crê que Deus responde às suas orações? Amém, amados, glórias a Deus. Todas as mãos aqui se levantaram, espero que em casa esteja acontecendo a mesma coisa. Deixa eu encerrar a palavra. A vida continua. O Asa dessa vez não reagiu bem. O Asa dessa vez não gostou do que o profeta disse. Tem gente que não gosta mesmo de ouvir a verdade. Versículo 10, para encerrar. Porém, Asa se indignou contra o profeta, contra o vidente, e lançou na casa do tronco. Muita gente, quando começa a ouvir muita verdade que não está de acordo com o que ele pensa, ele resolve isso de uma forma muito simples. Ele prende a palavra, pronto. Coloca a tua Bíblia lá no rack, lá no lugar onde o teu armário, prende a palavra lá. Ele fez isso. Ele prendeu o profeta. Porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então ele começou a apertar o povo, falar que o povo é que tinha culpa, começou a lançar culpas, começou a achar culpado para tudo e oprimia, pressionava pessoas, e a coisa começou a desgraçar tudo. Mas no versículo 12, aconteceu outra coisa com Asa. Ele ficou doente. A palavra diz que ele ficou doente de seus pés. Talvez fosse uma gangrena, não sei, um diabetes, como chama aquela...
erisipela, é isso? Erisipela, aquelas coisas. Talvez fosse alguma coisa assim. Eu não sei que doença que é, mas ele ficou doente de seus pés. No ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes confiou apenas nos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. A vida dele precisava terminar assim, amados? Diga, não. Por que terminou assim? Porque ele deixou de confiar, porque ele abandonou, porque ele teve a brilhante ideia de cortar justamente a participação de Deus em sua vida. Quando você tiver um problema, pense em muitas coisas. Eu sei que você vai pensar automaticamente, mas nunca pense em reduzir a intensidade com que você se relaciona com Deus. Não tire Deus de nada, pelo contrário, busque mais. Busque mais. Você está com menos tempo? Use o menos tempo que você tem para buscar mais ao Senhor. Isso é o que diz a palavra, e ela veio para a nossa vitória. Quem crê? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, fazer uma oração bem rápida aqui, propondo que cada irmão que está em casa nesta hora possa igualmente orar, e diante da reflexão que essa palavra traz, você possa concluir que não pode viver sem Deus, que Ele é o mais importante da tua vida, e que quando Ele faz questão de participar, não é por Ele não, é por você, é por mim. Por isso que Ele faz questão de ficar comigo, porque Ele quer a minha vitória. A vitória dele já está garantida, né, irmãos? Tem lógica falar em vitória de Deus, até bobagem, né? Não, Deus já é vitorioso, Jesus já venceu a morte, já venceu o diabo, já venceu tudo na cruz. Quem precisa de vitória somos nós. E nessa noite o Senhor está anunciando vitória na nossa vida. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, Pai nosso amado, bendito, nessa hora que recebemos a Tua palavra, eu quero entregar cada vida, Senhor, diante do Teu altar, os que estão em casa, que se apresentam nessa hora, orando e colocando nas Tuas mãos a sua vida, Pai. Eu quero pedir que o Senhor retorne para os planos dos meus irmãos que nesta hora reconheceram que o que estava fazendo era uma loucura, era um vacilo, um apagão de fé, porque estavam cortando justamente o que não se pode cortar, que é a Tua presença. Pai, que esta palavra produza fruto na vida dos meus irmãos, e que todos os que aqui nesta noite entraram, Senhor, com uma derrota iminente, com algo que parecia completamente perdido, sem saída, que nesta palavra eles possam encontrar um caminho de vitória, retornar para a fé e crer que é confiando que serão vencedores. E por tudo que tem feito eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos, Amém, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir esta palavra, aleluias!